Olá, bom dia. Meu nome é Ricardo, do Rio Sol, que fica aqui no Vale de São Francisco, no polo de vinhos de Petrolina e Lagoa Grande, e estou aqui para vos falar um pouquinho sobre a viticultura e a elaboração de vinhos no estado de Pernambuco, no programa PE Avança. Então, falando de uma maneira muito genérica, sabe, a elaboração de vinho no estado de Pernambuco é uma coisa já muito antiga, não é? Os primeiros registros que nós temos em termos históricos de plantios, de videiras e elaboração de vinhos no estado de Pernambuco remontam ao início da época da colonização dos portugueses na capitania de Pernambuco. No caso, nós temos dados da época mais ou menos de 1560, que havia plantios de videiras na ilha de Itamaracá. Então, na altura, os primeiros assentamentos foi mais ou menos nessa zona, que é hoje, digamos assim, a Grande Recife, se concentraram, e os portugueses, quando chegaram à região, trouxeram consigo as videiras para efetuar os plantios. É óbvio que era uma coisa muito embrionária, mas os primeiros registros que temos dentro do Estado de plantio de videiras e elaboração de vinhos remontam a essa época. Basicamente, foram quase até dos primeiros a serem plantados não só em Pernambuco, mas no Brasil, no continente americano. Na mesma época, na capitania de São Vicente, no caso de São Paulo, também fizeram os primeiros testes, mas são os dois registros mais antigos de plantio de uva no Brasil, curiosamente em Pernambuco e depois em São Paulo. É óbvio que, na época, as condições e a tecnologia não eram as melhores e chegou-se à conclusão que o clima do litoral de Pernambuco não era propriamente o mais adequado para o plantio de uvas e para a elaboração de vinhos. Posto isto, passaram quase 500 anos e descobriu-se um novo polo no Brasil para a elaboração de uva e vinho. E, curiosamente, também no estado de Pernambuco. Mais concretamente no interior do estado, na região do polo fruticultura daqui da região de Petrolina, e se iniciou aqui, antes de chegarmos ao polo de Petrolina, se iniciaram alguns testes antes, mas com o mesmo tipo de clima, na altura na zona de Floresta, já sertão de Pernambuco. Isto mais ou menos na década de 50, começaram-se a desenvolver alguns projetos em Petrolina e instalou-se também a empresa Cinzano na região de Floresta, que fazia uva para a elaboração de vinhos base para vermute, que eram utilizados nas bebidas que são mundialmente conhecidas da marca Cinzano. Então, o seu polo de produção de vinhos base para a elaboração de vermutes era na região de Floresta. Esta empresa acabou por sair da região de Floresta devido à construção das barragens naquela região, principalmente em Itaparica, e mudou a sua estrutura para a região de Lagoa Grande, isto já nos anos de 1985, 86 mais ou menos. Mas antes de fazer essa mudança, eles iniciaram lá nessa época, mais ou menos, em 1950 e pouco, próximo da década de 60, mas já ocorriam alguns testes aqui na década de 50 com alguns projetos de irrigação, principalmente o projeto Mandacaru, que era em Juazeiro, e o projeto do Douro, que era no lado de Petrolina, em Pernambuco. Esses foram os primeiros testes embrionários na elaboração de uva para consumo in natura ou para processamento e na elaboração de vinhos. Na década de 60, então, houve já essa elaboração de vinhos mesmo por parte de particulares, no caso da Cinzano, e na questão de serem floresta, mas depois haver uma migração dessas empresas aqui para o Vale de São Francisco. Na década, mais ou menos, de 80, começam a aparecer os primeiros investimentos privados, no caso da Fazenda Milano e da Fazenda Ouro Verde, começaram-se a direcionar os plantios de uva in natura, uva de mesa, para elaboração de vinho. Então, eles foram os primeiros
e pioneiros nesse sentido, em iniciativa privada, a começarem a montar os seus projetos para desenvolvimento. Posteriormente, houve um aperfeiçoamento de várias técnicas de melhoramento genético de plantas, de investigação de tipos de condução, quais os tipos de clones e porta-enxertos de plantas que poderiam ser feitos. Nesse intervalo, ainda mais ou menos na década de 80, começam a aparecer as primeiras instituições para dar suporte aos produtores que existiam no Vale de São Francisco. Então, gradualmente foram aparecendo várias instituições de suporte, como apareceu Embrapa Semiárido, o Instituto Federal com foco em agronomia e enologia. Agora, mais recentemente, apareceu também a Univacho, mas foi um processo que, gradualmente, os produtores começaram a ter algum suporte técnico de instituições públicas para conseguirem tornar os projetos do Vale de São Francisco cada vez maiores e melhores. Então, passando essa primeira década, o registro que temos hoje dos primeiros vinhos finos elaborados aqui no Vale de São Francisco são da Fazenda Milano, foram feitos ali em 1983, 1984, umas coisas ainda um pouco embrionárias, porque era tudo relativamente novo no Vale de São Francisco, ou seja, o clima do Vale de São Francisco tem a potencialidade de se poder produzir uva e vinho durante todo o ano. Então, como é uma coisa completamente nova, os produtores inicialmente tiveram que fazer muitos campos experimentais. Então, já existiam esses campos experimentais criados na década de 60 no Bebedouro e, aliados ao investimento privado na região, conseguiu-se ter um conhecimento mais generalizado de quais as melhores maneiras e formas para se efetuarem os plantios de uva e, posteriormente, como é que isso se poderia processar e transformar em vinho de qualidade superior. Então, inicialmente, esses dois projetos avançaram com essa fase de processamento. Na final da década de 90, ano 2000, começam a chegar mais empresas à região, principalmente empresas internacionais ou que já tinham um know-how de elaboração noutras regiões do Brasil, que foi o caso da Miolo Wine Group, que veio para o Vale de São Francisco mais ou menos nessa época, e o caso da Rio Sol, a empresa onde eu trabalho, que pertence ao grupo português Global Wines, que se fixou aqui na região também no ano de 2003. Curiosamente, na fazenda que foi a transposição da Fazenda da Cinzano lá em Floresta. Então, a Fazenda da Cinzano lá em Floresta de 1956, que depois teve que se mudar aqui para a região devido à transposição, devido à criação da barragem de Itaparica, instalou-se aqui na região. Para quem é daqui de Pernambuco, provavelmente já ouviu falar no Vinagre Minhoto e na empresa Indústrias Reunidas Raimundo da Fonte. Então, nessa época que eles mudaram a empresa, a Raimundo da Fonte adquiriu a empresa e direcionou toda a sua produção para a elaboração de álcool vínico e elaboração de vinagre. Então, o vinagre minhoto que nós vemos aqui no Nordeste, na altura, era todo feito dentro desta propriedade. Quando, no ano 2013, o grupo Global Wines chegou aqui à região e queria se instalar para montar o seu primeiro projeto internacional, a Raimundo da Fonte estava numa fase exatamente de transição, ou seja, queria transformar os seus produtos, no caso o vinagre e o álcool, em produtos com valor agregado maior e de qualidade superior. Nós estávamos fazendo essa transição para poder elaborar vinhos finos. Então, a Global Wines tinha o interesse e o know-how de Portugal para elaborar vinhos finos e, ao mesmo tempo, a Raimundo da Fonte tinha o conhecimento da região, das características da região, do clima da região e como funcionava o processo já há alguns anos. Então, juntaram-se as duas empresas para criar o projeto da Rio Sol. Isso no ano de 2003. Hoje, atualmente, a empresa pertence ao Grupo Internacional Global Wines, mas no início do projeto, quando puxamos toda a história da empresa, vamos até à Fazenda da Cinzano, que foi a pioneira, digamos assim, a primeira a fazer vinhos aqui no Vale de São Francisco. Então, a partir dessa década aí, final da década de 90, anos 2000 em frente, nós vimos uma chegada de mais produtores de fora e uma concentração muito grande em
projetos de investigação e desenvolvimento. Então, as empresas apostaram muito em campos experimentais. Tivemos aí vários auxílios por parte do Governo do Estado em recursos e incentivos financeiros para a instalação e para o desenvolvimento desses projetos de investigação e tentou-se chegar em resultados que se traduzissem principalmente em qualidade, em diferencial. Então, foram projetos que se fizeram basicamente em quase todas as empresas, mas de uma maneira em escala maior aqui no projeto Rio Sol. Selecionaram-se cerca de 15 a 20 variedades de uva, que dentro do clima do Vale de São Francisco, sendo um clima quente, seco, apesar de estarmos numa zona equatorial, é um clima quente, seco e com água disponível pelo Rio de São Francisco, ou seja, o ser humano consegue controlar todo o ciclo da planta, então daí a característica de podermos produzir uva durante todo o ano em condições ótimas, enquanto, por exemplo, os primeiros projetos lá de 1500 eram em Itaparica, que é úmido, tem influência do mar, chove muito, então para doenças era desagradável. Aqui nós temos a mesma condição de clima de calor, exposição solar, mas é seco, ou seja, o problema das doenças não existe. Então acaba por criar um ambiente ótimo para a instalação e desenvolvimento de uvas para elaboração de vinhos finos. Então, aquilo que se sabia era que as condições eram ótimas e que teríamos que fazer uma escolha do que é que teria mais potencial, do ponto de vista tanto comercial como qualitativo, para se poder apresentar ao mercado. Então, as empresas recorreram muito a testes de investigação. Nesses testes, então, fez-se a tal seleção de 20 plantas, 20 tipos de uva diferentes. Esses 20 tipos de uvas diferentes foram selecionados 5 clones por variedade, ou seja, uma variedade interespecífica, e depois cada clone foi combinado com um porta-enxerto diferente. Todo esse trabalho de investigação foi um trabalho que levou em torno... São trabalhos de investigação sempre contínuos, hoje atualmente continuam a existir, mas estes primeiros trabalhos de investigação embrionários tiveram um período de duração mais ou menos de 8 a 9 anos, que foi a duração desses primeiros campos experimentais, ou seja, desde o plantio até começar a ter os primeiros resultados e depois ir aperfeiçoando os resultados para tirar conclusões que fossem 100% fiáveis. Nós tivemos todo o tipo de investigações. Então, foi feita uma investigação de qual o tipo de condução, qual seria o melhor tipo de condução da planta, qual o tipo de nutrição, qual o tipo de irrigação. Então, o Vale de São Francisco e a região daqui de Petrolina investiu muito pesado em termos de investigação e desenvolvimento. Ou seja, aquilo que hoje existe em termos de viticultura, enologia e até mesmo a própria fruticultura da região é fruto de muito trabalho de investigação. Então, é uma região altamente consolidada, mas partiu muito desses trabalhos de investigação que foram desenvolvidos lá atrás no passado. Então, através desses estudos, os produtores conseguiram chegar à conclusão de qual seria a melhor combinação de planta, de porta-enxerto e de irrigação e condução, destinada para tipo de produtos diferentes. Então, nós hoje, se visitarem a região, vão ver que dentro dos produtores existem várias regras que são comuns a todos os produtores, que é, para algumas variedades, trabalhar sistemas de condução, por exemplo, variedades brancas, trabalhar sistemas de condução que são um pouquinho mais protetores, digamos assim, da uva, ou seja, com o sistema de condução em proteção, e variedades que são mais expostas ao sol, ou seja, a espaldeira tradicional, para o caso dos vinhos tintos, onde conseguimos ter uma extração maior em termos de aromas, qualidade do produto. Então, tudo isso é assente numa história de investigação. Então, hoje podemos dizer que a história da viticultura do Vale de São Francisco vem desde lá de trás, de 1500, desde os primeiros plantios, mas a sua consolidação parte muito dos tempos atuais e de todo o processo de investigação que foi feito. Hoje, atualmente, nós temos cerca de 8 vinícolas na região, onde são produzidos aproximadamente, falando de vinho fino, 8 milhões de litros de vinho fino. Somos o segundo maior polo produtor de vinhos do Brasil, ficando só
atrás do Rio Grande do Sul, sendo que no Vale de São Francisco o foco maior é a elaboração de vinho fino, e representamos cerca de 20% do volume de todo o vinho que é elaborado no Brasil. Então, é uma região que é relativamente recente, mas nesse historial aí digamos assim, desde 1984, 85, é quando chegam os primeiros investimentos privados, a região cresceu muito e ainda tem muito potencial de crescimento. Outra coisa que tem crescido muito na região é também o potencial de turismo, devido ao fato de termos um rio maravilhoso aqui do lado e de os nossos visitantes e os curiosos do Brasil e até mesmo do estrangeiro terem muita vontade de conhecer aquilo que é o polo de viticultura do Vale de São Francisco, porque realmente é uma coisa distinta de todas as outras regiões do mundo. Não existe nenhum sítio no mundo onde se possa, no mesmo dia, observarem todos os ciclos da planta. Ou seja, no mesmo dia, visitando a região, vocês vão poder observar todo o processo de desenvolvimento da planta. Então, o Vale de São Francisco tem essa particularidade, tem essa característica, é isso que torna o vale único e tem um potencial ainda de desenvolvimento muito grande. Então é uma coisa relativamente recente e que já mostrou muita qualidade nestes últimos anos e que pode exatamente ajudar aí no avanço da tecnologia e desenvolvimento económico dentro do Estado e até mesmo ajudar a puxar por outros polos que possam vir a surgir aqui na região. Então, isso assenta muito exatamente no lema daquilo que é o PE Avança, que é o que? Inovação, empreendedorismo e tecnologia, e são eles que vão ditar esta nova era aqui na região e dentro de Pernambuco.